Boa noite, senhores. O que é uma mulher? O que é um homem? Os senhores já devem ter se feito essa pergunta algumas vezes e ultimamente eu tenho visto na mídia uma maior frequência desse assunto surgindo, principalmente depois de um documentário de um católico lá nos Estados Unidos que fez o documentário com o título What is a Woman? Né? Então tem vários conservadores, né, no Brasil que têm saído por aí entrevistando pessoas, perguntando para elas o que é uma mulher, principalmente para os esquerdistas, né? Se não me engano, escorreu até no Congresso, etc. Porque o brasileiro adora copiar as coisas que saem dos Estados Unidos, né? Mas é óbvio que essa pergunta é muito mais antiga do que o documentário americano. E, e eu tenho visto erros relacionados a esse assunto, até mesmo de indivíduos católicos que tentam combater a identidade de gênero, tá? Agora, eu vou discutir esse assunto dentro das minhas limitações, mas eu já deixo claro que é um assunto perigoso, não por uma questão de cancelamento, mas por uma questão de ser mal interpretado, porque é um assunto que tem muitas nuances. Então, a minha posição ela vai desagradar o pessoal da direita como o da esquerda, tá? Então, a definição que você costuma ver por aí e que está errada sobre masculino e feminino é de que se trata de uma diferença de cromossomo. Então, o macho seria aquele que tem cromossomo X e Y, a fêmea seria aquela que tem o cromossomo XX, né? Ou melhor, dois cromossomos, duas cópias do X, né? Agora veja que se você está dando uma definição geral de masculino e feminino usando esse critério, então do ponto de vista biológico você está errado. Existem espécies em que o macho não é o sexo heterogamético. Ele não tem dois cromossomos distintos. Por exemplo, nas aves, o macho seria o equivalente do XX e a fêmea XY, apesar de que na ave se utiliza uma denominação de cromossomo diferente. Tá? Agora, ainda que se utilizasse simplesmente para mulher e homem, que designa a espécie humana, isso é uma definição ainda problemática, porque vai ter exatamente aqueles casos em que o indivíduo é XXY, né? Ou ele tem um cromossomo a menos, ou tem uma deleção, ou escambau, ou o sujeito intersex. E é esses os exemplos que o pessoal da esquerda vai utilizar para contestar a ideia do gênero, baseado nessa definição. Para mim, que fique claro, sexo e gênero é a mesma coisa. O correto seria dizer sexo, mas por hábito a gente acaba falando gênero, né? Que foi uma palavra inventada, retirada da gramática, basicamente, né? Pelo pessoal do estudo de gênero, né? Mas hoje em dia eu utilizo juntamente com sexo como sinônimos, né? Então, vejam que há problemas nas definições aí utilizadas geralmente. Do ponto de vista da filosofia, nós temos também erros, pelo menos entre os leigos, porque frequentemente se fala de uma natureza feminina e uma natureza masculina, dando-se a entender, ainda que a pessoa não perceba, que as diferenças sexuais elas se dão ultimamente pela alma, porque a natureza de algo seria a essência da coisa, né, do ponto de vista filosófico. Então, se você fala que a mulher e o homem têm essências diferentes, vocês estão dizendo basicamente que eles são de espécies distintas. E a distinção de espécie ela vem da forma substancial, ela não vem da matéria. Agora, é óbvio que as minhas ex-sogras eram de espécies diferentes, mas não porque elas eram mulheres, mas sim porque elas eram alienígenas. Mas, no caso das mulheres, não podemos então dizer que elas são de espécies diferentes de nós, ainda que sejam caóticas e falem muito. Então, se segue que a questão
da diferença sexual, ela não é uma diferença na forma, não é uma diferença de natureza, ela é uma diferença que procede da matéria. Isso até é intuitivo, uma vez que nós temos as diferenças sexuais, as diferenças sexuais secundárias, nos cromossomos, etc. Né? Então, alguns definem o sexo, então, como uma potência ativa para a produção de gametas masculinos. Né? Seria o sexo masculino. O sexo feminino, a definição seria ter uma potência ativa para a manifestação de características secundárias femininas e gametas femininos. Tá? Então essa seria uma definição filosófica. Os biólogos geralmente se utilizam do tamanho de gameta. As fêmeas, por definição, seriam aquelas que têm os gametas maiores e geralmente imóveis. Os machos seriam aqueles que produzem gametas em abundância e menores, tá? Porque algumas espécies sequer têm aí uma clara distinção morfológica entre machos e fêmeas, tá? Então, é importante compreender que no caso dos sujeitos intersex ou que tenham uma mutação tal, uma duplicação cromossômica, se trata de uma desordem, né? Então, uma vez que nós temos o potencial para manifestar um certo sexo, que é definido pela matéria, aquele potencial ele pode ser prevenido por algum erro. Da mesma forma que todo homem tem o potencial de produzir duas pernas, mas existem desordens que vão impedir as pernas de se desenvolverem corretamente. Então a mesma coisa acontece com a questão dos cromossomos. Então você pegar uma doença, que é no caso lá das síndromes, né, com XXY e afins, para te fazer daquilo uma regra e dizer que não há gênero masculino e feminino, isso é uma falácia. Tá? São Tomás de Aquino, então, ele vai definir os sexos feminino e masculino, ou melhor, não defini-los, mas dizer que eles são acidentes inseparáveis. Tá? Depois que o sujeito ele atualiza as potências masculinas ou femininas, você não consegue reverter isso daí. Tá? Para quem quer saber a questão, São Tomás de Aquino ele nunca, até onde eu sei, discute o aspecto masculino e feminino especificamente, mas ele menciona isso nas questões disputadas sobre a alma, artigo 12, resposta 7. Tá? Ele vai chamar o masculino e o feminino como acidentes inseparáveis. Então, é importante, e aí vem a parte que eu vou irritar os conservadores. Sim, é possível, em princípio, que num estágio muito pequeno, muito inicial do desenvolvimento, que o indivíduo poderia alterar o sexo. Tá? Ou você pode ter, por exemplo, uma recombinação genética em que o pedaço do cromossomo X, né, que contém genes que participam na diferenciação sexual, vão parar no cromossomo X. Então o indivíduo vai ter o cromossomo X, mas vai manifestar características masculinas. Todos esses fenômenos, eles são erros, eles são desordens, eles são problemas, mas mostram que definir masculino e feminino pelo número de cromossomo ou qual cromossomo não é a melhor forma de fazê-lo. Por exemplo, você tem algumas espécies, e aí está a questão polêmica, em que uma fêmea pode se tornar macho. Né? Por exemplo, tem alguns peixes que na ausência de machos no ambiente, a fêmea pode simplesmente expressar as características femininas. Tá? Essas potências aí não existem nos homens, tá? Homens no caso aqui, humanos. Então não se empolguem, defensores da identidade de gênero. Tá? Então, a razão de eu ter apresentado esse tópico é porque eu vou revisar aí, reagir a um vídeo que me enviaram de um indivíduo que agora virou moda,
falar que nosso Senhor Jesus Cristo era transgênero, né? Então eu queria fazer esse vídeo de forma a dar um certo preâmbulo do assunto para que a gente não tenha que discorrer sobre isso durante o vídeo lá, né, do TikTok, sei lá que vídeo que é, tá? Então, para finalizar, as variações entre homem e mulher, né, são acidentais. O sexo masculino e feminino, eles são acidentais. A alma humana, ela não tem sexo, senão seríamos de espécies diferentes. Então é óbvio que as mulheres, elas são diferentes dos homens, mas são diferentes acidentalmente. Agora, esses acidentes são inseparáveis. Quando o desenvolvimento ele chega a um certo ponto, é impossível reverter aquilo. Então toda essa política de identidade de gênero, de tentar fazer cirurgias para trocas de sexo, isso aí é uma mutilação, isso aí é um abuso. Então, na biologia, a gente define macho e fêmea pelo tamanho dos gametas e não pelos cromossomos. Macho seria aquele que tem gametas menores em maior quantidade, fêmeas seriam aquelas que têm gametas maiores em menor quantidade, geralmente imóveis, tá? E basicamente é isso daí. Então, parem de falar por aí que homem e mulher são definidos pelos cromossomos, tá? Entendam as diferenças e as nuances. Então é isso, espero que esse vídeo tenha removido algumas dúvidas. E aproveitando esse assunto, eu queria fazer uma pequena correção. Em um vídeo anterior, acho que foi o vídeo dos ETs, eu falei que ser risível, né, ou ter senso de humor era uma característica de todos os entes intelectuais, né? Deus, os anjos e os homens. Eu fui corrigido no privado por um filósofo, dizendo que, na verdade, ser risível é um acidente próprio do homem apenas, e que, portanto, anjos e Deus não teriam senso de humor. Óbvio que Jesus Cristo tem, porque ele é 100% homem também. Eu acho, de fato, essa conclusão um pouco estranha. Eu acho estranho que os anjos não tenham senso de humor, né? Mas o que eu acho estranho ou não tem a menor relevância para o que é verdadeiro. Então, se alguém estudou essa questão desse assunto e acha que o filósofo que me corrigiu está errado, ficam à vontade para fazer a tréplica, mas eu estou aqui admitindo a minha ignorância e aceitando a correção. Então, peço perdão para aqueles que porventura tenham dito que anjos tenham senso de humor, ok? Então é isso, tenha uma excelente Semana Santa e eu vejo no próximo vídeo sobre o suposto Jesus transexual, ok?